A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma palavra de fé. Queridos, todo Neymar tem um Messi na sua frente. Todo Messi tem um Maradona na vida. Mas todo Maradona tem um Pelé na sua frente. Enfim, querido, todo mundo tem um gigante para vencer na sua vida. Qual é o gigante que você precisa enfrentar e vencer? O tema de hoje, querido, é como vencer os gigantes da vida. Mas antes da gente ler a palavra do Senhor, eu gostaria que você pegasse o seu celular, talvez ainda você não é inscrito em nosso canal, que você venha fazer sua inscrição, ative o sininho, que você deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para nós, e que também que você venha compartilhar essas mensagens. Seja um missionário de Deus. A palavra do Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Querido, a palavra do Senhor diz aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41, diz assim: E o filisteu também vinha caminhando e se aproximando de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu então olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque Davi era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Então o gigante disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui e eu darei a sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Davi, porém, disse ao gigante filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres ao arraial dos filisteus, e as aves do céu, e as feras da terra. Então toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Querido, a palavra aqui do Senhor diz que estava havendo uma batalha entre os judeus e os filisteus. A palavra diz que cada batalhão estava de um lado da montanha. De um lado da montanha estavam os judeus, do outro lado da montanha estavam os filisteus, e havia entre eles um vale no meio das montanhas. E a palavra do Senhor diz que de repente apareceu no meio do vale ali um gigante filisteu chamado Golias. A palavra do Senhor diz aqui no livro de 1 Samuel capítulo 17 que o gigante Golias desafiou o exército dos judeus durante 40 dias. Durante 40 dias ele convidava ali os soldados judeus para lutar contra ele. E ele dizia que quem vencesse aquela batalha, então um se tornaria escravo do outro. Por exemplo, se Golias vencesse um soldado hebreu de Israel, então o soldado de Israel, a nação de Israel, Saul e a nação de Israel serviria então os filisteus. Mas se o soldado de Israel vencesse o gigante Golias, então os filisteus, então, que eram inimigos de Israel, seriam seus escravos. A palavra do Senhor diz, querido, que naquele momento, quando Golias desafiava ali o soldado de Israel, a palavra do Senhor diz que em 1 Samuel capítulo 17, que todos os soldados, eles tinham medo do gigante. A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel 17:10, e o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel, dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul, rei Saul, e todo Israel ouviram essas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Querido, como vencer os gigantes da vida? A primeira coisa, querida, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós não devemos ficar focando no gigante da vida, ficar focando nos problemas da vida. A palavra do Senhor diz aqui que o rei Saul e todos aqueles soldados, eles tinham medo do gigante porque eles olhavam o tamanho do gigante. E muitas das vezes, querido, quando nós enfrentamos um problema na nossa vida, nós também temos o hábito de ficar olhando para o problema, para a dificuldade. Por exemplo, quando passamos um problema financeiro, nós focamos naquele problema financeiro em vez de focar no meio de resolver aquele problema.
Quando nós estamos passando por problema com a doença, com a enfermidade, nós ficamos com medo da doença em vez de procurar a solução para aquela doença. E a palavra do Senhor diz aqui também que naquele momento, quando eles viam aquele gigante Golias, quando eles ficavam ouvindo aquele desafio, eles ficavam com medo daquele gigante. A palavra do Senhor diz que tanto o rei de Israel, Saul, como todo Israel, eles ouviram as palavras do filisteu e ficaram assustados e com muito medo. A palavra do Senhor está dizendo aqui, querido, que Satanás, que representa aqui no caso o gigante Golias, ele usa o poder da palavra para nos intimidar no dia a dia. Quantas vezes, querido, nós passamos algum problema e de repente o diabo, ele diz para mim, para você, olha, você não vai vencer esse problema. Olha, esse problema que você está passando no seu casamento, ele não tem solução. Olha, esse problema que você está enfrentando com o seu filho, o vício da droga ou o vício da bebida, o seu filho ele vai morrer na droga, ele vai morrer na bebida, o seu marido ele vai morrer no alcoolismo, esse problema não tem solução. Quando você enfrenta um problema financeiro, o diabo vem e começa a falar no seu ouvido, como Golias falava com Israel, olha, não tem como, esse problema que você está enfrentando financeiro, ele não tem como resolver. Então, querido, a palavra do Senhor continuando, a Bíblia diz que então, enquanto estava todo mundo com medo, de repente Davi, o pai de Davi, chamado Jessé, falou para Davi, Davi, pega esses queijos, pega esses pães e leva para os seus irmãos até o campo de batalha e traga notícia de como eles estão na batalha, como está saindo a batalha entre os filisteus e a nação de Israel. Davi então acordou de madrugada, pegou ali o seu jumentinho e partiu e foi até o campo de batalha. Quando Davi chegou naquele lugar, o filisteu, o gigante, ele se apresentou de novo no vale de Elá. E ali ele começou a confrontar de novo o exército de Israel, dizendo, olha, será que não tem nenhum homem aí para lutar comigo? Naquele momento, Davi percebeu que os seus irmãos e que os soldados e que o próprio rei de Israel estavam com muito medo do Golias. Davi achou estranha aquela situação, porque Davi sabia que o Deus de Israel era o Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus de Israel é aquele Deus que prometeu a terra prometida e que tinha cumprido, que agora eles estavam na terra prometida e eles estavam esquecendo que aquele Deus não tinha abandonado eles, que maior era aquele que estava com eles do que aquele que estava no mundo. Então, quando o gigante parou de falar, de repente Davi perguntou e disse aos seus irmãos, ao rei de Israel, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha, querido, Davi ele tinha uma visão diferente. Como a gente vence os gigantes da vida? A gente tem que ter uma visão diferente. A gente tem que ter a visão de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que eis que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. A palavra do Senhor diz, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Querido, a minha visão, Deus está falando, a minha visão é mais alta que a sua visão. Por exemplo, se você for até a cidade de São Paulo, em São Paulo você vai ver muitos arranha-céus, muitos prédios muito altos. E quando você está lá embaixo, você começa a olhar para cima e de repente dá até vertigem, porque os prédios são muito altos, você se sente pequeno perto dos prédios. Mas, querido, quando você pega um avião e você começa a sobrevoar os mesmos prédios que pareciam grandes, eles se parecem pequenos. Porque quem está em cima vê melhor aquilo que está embaixo. Então, querido, quando nós temos a visão de Deus, nós enxergamos os problemas muito pequenos, porque nós entendemos pela palavra de Deus que o nosso Deus ele é muito grande. Então, o servo de Deus, o filho de Deus, para poder vencer os gigantes da vida, tem que ter a visão de Deus, como Davi tinha. Davi, enquanto os irmãos de Davi, o rei, falava, olha, ficava com medo do gigante, Davi dizia, quem é esse gigante? Diante do Deus a quem nós servimos. Querida, a palavra do Senhor diz que no momento da batalha, né, antes da batalha um pouco, Davi disse para o rei Saul que lutaria com o gigante, mas de repente Saul, olhando com o olhar humano, ele disse, olha, Davi, você não pode vencer o gigante, porque o gigante, ele é um herói de guerra, ele nunca perdeu uma batalha, e desde a sua mocidade ele é guerreiro, mas você é apenas um jovem. Naquele momento, o rei Saul, ele olhou para Davi com um olhar de desprezo. O rei Saul olhou para Davi com um olhar pessimista, porque o rei Saul, ele começou a comparar o tamanho do gigante e o tamanho de Davi. A força do gigante e a fraqueza de Davi. Mas o rei Saul, ele esqueceu que Davi era servo do Senhor.
Muitas das vezes nós olhamos assim também, querido, nós olhamos o tamanho do problema e nós nos achamos muito pequenos diante do problema, mas nós esquecemos que quem vai dar vitória para o problema não é nós mesmos, não é a nossa capacidade, não é a nossa sabedoria, mas é Deus que vai nos dar vitória. E de repente o Davi insistiu, falou, olha, eu vou lutar, porque certa vez eu estava apacentando o rebanho do meu pai e de repente veio um leão e eu lutei contra o leão e venci o leão. Outra vez estava apacentando, veio um urso e eu lutei contra o urso e venci o urso. E assim também, Deus, o mesmo Deus que me fez vencer o leão, o mesmo Deus que me fez vencer o urso, também vai me fazer vencer esse gigante incircunciso. Então Saul, colocou a sua vestimenta, colocou aquela roupa medieval, a sua armadura em Davi. Mas a palavra do Senhor diz que Davi ele não conseguia andar com a armadura, porque ele não era acostumado com a armadura. Davi não conseguia segurar a espada, porque a espada de Saul era muito pesada. Mas Davi ele ficou com a sua própria roupa de pastor. Ele apenas pegou o seu estilingue, que era a funda, e algumas 5 pedras lisas do ribeiro. E ele foi então ao encontro do gigante filisteu para lutar contra o gigante. A palavra do Senhor diz aqui, querido, no versículo nós lemos, que quando Davi se aproximou do filisteu, a palavra do Senhor diz que naquele momento o gigante disse a Davi, ele tentou confrontar Davi da mesma forma que ele confrontou o rei Saul, da mesma forma que ele fez o rei Saul e o soldado de Israel ficar com medo do gigante, ele usou a mesma técnica, que era o poder da palavra. Mas, querido, o poder da palavra de Satanás, do diabo, não tem autoridade contra um verdadeiro filho de Deus, que tem o foco na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Olha para você ver que interessante. O gigante usou a mesma técnica. Ele disse a Davi, será que eu sou cachorro, menino, para você vir contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, aqui diz que o gigante amaldiçoou Davi. E ele disse mais ainda para passar medo em Davi, olha, vem aqui, menino, que hoje darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Querido, olha que interessante. Ele usou a mesma técnica, mas a palavra do Senhor diz que Davi, o foco de Davi estava na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Davi, ele não foi persuadido, ele não foi convencido pela palavra do inimigo. Será, querido, que você está sendo convencido pela palavra do inimigo? Olha o que Davi diz. Davi disse aqui no versículo 45, porém, Davi disse, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Querido, Satanás ele tem as suas armas, mas a palavra do Senhor diz que as armas que o Senhor nos deu é poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Lá no livro de Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades. Por isso o apóstolo Paulo diz, irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, para vocês ficar firmes no dia mau. O dia mau, querido, é quando Satanás se levanta contra os principados, contra as potestades, se levanta contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Você precisa de se revestir com o poder de Deus, como Davi fazia. Pastor, como nós nos revestimos? Orando em todo tempo, orando no Espírito, lendo a palavra do Senhor, confiando, não somente lendo, mas confiando naquilo que Deus promete para nós. Quando você lê a palavra do Senhor, o seu coração se enche de fé. Quando você ora, você enche o seu coração do Espírito Santo. Você fica cheio do Espírito Santo como Davi. Davi, querido, ele venceu Golias, não porque ele era forte, mas porque aquele que estava dentro dele era mais forte do que aquele que estava com o gigante Golias. Davi, então, desafiou também o gigante Golias, querido. E a palavra do Senhor diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Certa vez Pedro falou assim, olha, irmãos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao seu derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Mas Pedro continuou dizendo assim, mas irmãos, resisti o diabo firmes na fé. Então, querido, nós devemos resistir o inimigo confiando em Deus, firmes na fé. Lá no livro de Hebreus capítulo 11, para a gente encerrar a palavra, ali vai falar sobre os heróis da fé, Hebreus capítulo 11. E aqui no capítulo 10, do versículo 35, Hebreus 10, 35, diz assim, portanto, irmãos, não percam a confiança de vocês em Deus, porque a sua confiança em Deus, ela tem uma grande recompensa. Vocês precisam aprender a perseverar na fé, para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo,
aquele que virá, virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, querido, aqui o autor de Hebreus ele deixou bem claro que para a gente poder alcançar a promessa de Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus. E nós fazemos a vontade de Deus quando nós vivemos pela fé, porque no texto diz aqui que o justo viverá pela fé. E a palavra está dizendo para mim e para você que se você retroceder, como o povo de Israel estava retrocedendo com medo do gigante, o Senhor está dizendo que a alma dele não vai se alegrar com você. Mas a palavra está dizendo para mim, encorajando eu e você também, que nós, eu e você, que somos cristãos, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que continuam firmes na fé. O justo viverá pela fé. Pastor, como nós vencemos os gigantes da vida? Nós vencemos os gigantes da vida quando nós não ouvimos a voz do maligno, mas ouvimos a promessa de Deus. Nós vencemos os gigantes da vida quando nós confiamos na palavra do Senhor. Nós vencemos os gigantes da vida quando nós nos preparamos como Davi em oração, lendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, querido, para finalizar, que em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedor. Que Deus abençoe vocês, querido, e até a próxima, se assim Deus permitir, com mais um Palavra de Fé.